Falo também sobre a economia de 6 milhões de reais por mês que o Atlético Mineiro pretende alcançar. O Atlético Mineiro atrás de um zagueiro livre para completar Fabinho, jogador da seleção brasileira de saída do Al Ittihad. Nome interessante, ou não? Isso sem contar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Atlético Mineiro está de olho em um zagueiro que vai ficar livre no mercado. Eu me refiro a Lucas Fasson, hoje com 24 anos de idade, jogador revelado no São Paulo, com passagem pelo Atlético Paranaense e vendido desde então ao Lokomotiv Moscou da Rússia. O contrato do Fasson com o Lokomotiv se encerra em junho e ele já pode assinar um pré-contrato. O Atlético Mineiro é um dos interessados. Especularam que o Arboleda poderia pintar como reforço do Galo, contei para vocês que não. Já o Fasson numa situação bem diferente, 10 anos mais novo, praticamente livre do mercado, podendo assinar para chegar de graça em 1º de julho. Atleta com boa saída de bola, participação interessante em gols e 1,87 m de altura. Na atual temporada, titular absoluto no Lokomotiv, com 30 jogos, 2 gols e 3 assistências. O jogador é avaliado em 3 milhões de euros hoje, mas como eu contei, por estar em fim de contrato, pode chegar a custo zero. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, que pretende economizar 6 milhões de reais por mês se todas as saídas previstas para os próximos meses acontecerem. Importante registrar que o Hulk já foi embora, 2 milhões e meio de reais por mês de economia. Gustavo Scarpa e Dudu, que não foram utilizados no confronto contra o Botafogo, nesse domingo na Arena MRV, também são carta fora do baralho. O Scarpa custa 1 milhão e 200 mil por mês, o Dudu ganha 1 milhão e 100 mil reais mensais. O Júnior Alonso, que até tem jogado, já tem tudo acertado para se mudar para uma equipe dos Estados Unidos, mais uma economia de 700 mil reais mensais. Igor Gomes, fora dos planos, custa outros 400 mil por mês. Se você soma Hulk, Scarpa, Dudu, Júnior Alonso e Igor Gomes, chega a um valor de 5 milhões e 900 mil reais por mês. E é com essa grana que o Atlético pretende reformular seu elenco, trazendo jogadores mais decisivos. Importante registrar ainda que a ideia dos acionistas nem é gastar todos esses quase 6 milhões de reais com folha salarial em novos reforços. A ideia é dar uma economizada e trazer jogadores mais ativos. Só para completar, registrar que no empate com sabor de derrota para o Galo diante do Botafogo, até pelas chances criadas pelo Atlético, o Scarpa, que tem 10 jogos no Brasileiro, nem foi relacionado sob a alegação de uma lesão, enquanto o Dudu, que tem 12 jogos e não pode mais entrar em campo sob o risco de não atuar por um rival, o Dudu foi para o banco de reservas, mas não saiu de lá. Notícia legal para torcedores de clubes brasileiros que sonham com um volante de imposição. Fabinho, só 32 anos de idade, jogador que vai disputar a Copa do Mundo como convocado de Carlo Ancelotti, não deve permanecer no Al Ittihad. Nesse fim de semana, depois de mais de um jogo do time dele, ele foi perguntado sobre o seu futuro e decidiu sair pela tangente, abre aspas para o Fabinho, não sei ainda o que vai acontecer. O futuro agora são os 3 próximos jogos, pois ainda temos uma chance de nos classificar para a Liga dos Campeões da Ásia. E aí perguntaram, mas Fabinho, o que você pensa? Como é que está o seu momento por aqui? Abre aspas para ele, estou muito feliz no Ittihad. São 3 temporadas muito boas. Importante contar que o Fabinho tem contrato com o Ittihad somente até junho, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Na janela de janeiro, ele foi alvo de uma proposta do Palmeiras. Fabinho não disse não ao Verdão, mas falou que esperaria por movimentos no futebol europeu. Ele acha que com 32 anos de idade ainda tem chance de voltar para a Europa. Caso contrário, vai pensar em alternativas no próprio futebol saudita, onde ganha 11 milhões de reais por mês. Vou ser mais específico, o salário atual do Fabinho, levando em consideração que o euro perdeu valor, hoje o Fabinho ganha 11 milhões e 600 mil reais por mês. Com a alta do euro, esse valor pode ser ainda superior. Só para completar, registrar também que o Fabinho é titular absoluto por lá, 44 jogos, 3 gols e 3 assistências. Jogador que pode também sofrer com as mudanças no Al Ittihad. O clube saudita está mudando de dono. O Fundo Soberano Saudita tem negociações para vender o Al Ittihad para um outro parceiro. Galo, tava ganhando o jogo na Arena MRV e acabou cedendo o empate ao Botafogo.
Na Arena MRV, com mais de 33 mil torcedores, o Atlético cedeu o empate pro Botafogo, ficando no 1-1 nessa rodada do Brasileirão. Antes da bola rolar, muita festa, e a festa foi bem legal, muito justa. Homenagem ao atacante Hulk, que se despediu da torcida do Galo. Aliás, Hulk, que já postou agora de manhã o seu embarque para o Rio de Janeiro, a caminho do Fluminense. Hulk agora definitivamente jogador do tricolor carioca. Enquanto isso, depois da homenagem do Hulk em campo, o Atlético fez um bom primeiro tempo. Começou dominando o jogo com 1 minuto, chegou a marcar, mas o gol foi anulado. Bernard recebeu dentro da área. O Alan Minda já estava fazendo mais um gol pro Galo, só que o árbitro marcou o impedimento na origem do lance. Primeiro tempo, como eu disse, controlado. Galo pressionando. E aos 22 minutos fez 1-0. Cruzamento rasteiro de Coelho. Bola sobrou pro centroavante. Cassierra mostrou categoria. Livrinho na entrada da área, bateu, fazendo 1-0 pro Galo. No segundo tempo, susto do Botafogo, jogada de escanteio, o volante Danilo é bom, hein? Jogador da seleção brasileira, Danilo do Fogão, pegou de voleio, bola desviou no lateral, Matheus Ponte e bateu na trave, quase o empate. Só que, aos 44 minutos, o Botafogo chegou sim ao seu gol. O Marçal, gol de lateral, o Marçal cobrou o lateral direito pra área, ele bateu o lateral direto dentro da área, bola bateu nas costas do Júnior Alonso e sobrou livre. Centroavante Arthur Cabral, deixando tudo igual, placar final 1-1. Vacilou, hein, Galo? Vacilou! Ah, Galo, já vamos repercutir, hein? Análise do Alexandre Simões, do Ale Oliveira, ouvir os jogadores do Atlético também. Ah não, Galo, que mole, viu? Puxa vida, Mário, a vitória estava nas mãos. Um jogo até controlado, especialmente no primeiro tempo, mas o Galo deu mole. E que mole, hein, Mário? Pouco antes do Atlético tomar o gol de empate, o Vitor Hugo dá uma cabeçada ali que a gente não vê nem pelada. Errar o tempo de bola, disse. Não pode. Era um gol feito. Eu ainda tinha falado, o Vitor Hugo entrou, ele é bom de cabeça no escanteio antes. Vem a bola para ele sozinho no segundo pau, o Vitor Hugo cabecear para baixo é bom, mas quando a bola tá mais difícil, pra você tirar do goleiro, era você e o goleiro, aí perdeu o tempo de bola, aí vem bola na grande área do Galo, apesar de ter batido nas costas do Alonso, o Vitor Hugo não consegue tirar também e erra o tempo de bola. E já não é de hoje que nós estamos falando que precisa de zagueiro, né, gente? Não é de hoje. Se o Lianco tá fora, porque tá suspenso, já vinha ele de contusão há muito tempo. A gente tá vendo que o Alonso não tá rendendo. E o Vitor Hugo é isso aí? Tá errado, né? Tem que resolver essa situação, trazer mais gente. De bom fica o belíssimo gol do Cassierra, né? Ele tem tempo de dominar, escolher o canto, mostra que é muito bom na finalização, mas tem que chegar mais bola também. E esse lance foi ele mesmo que começa aqui e leva a bola lá pela direita. O Coelho tem que definir melhor as suas bolas quando ele chega na grande área. Há uma confusão na decisão dele ali do último lance e o Atlético perde muitas chances muitas vezes. Então, é um gosto amargo, a torcida vai embora pé da vida, com razão, né? O Atlético toma de novo um empate no finalzinho. No meio de semana foi pior, porque eram 2, o Atlético estava ganhando por 2 gols de diferença, e hoje o Galo de novo diante da sua torcida faz um papelão no finalzinho. Não pode ter que acertar esses erros, mas principalmente resolver o problema da zaga, porque hoje era melhor o Ivan Romão com cãibra do que o Vitor Hugo jogar, porque ele entrou, ele errou tudo que ele fez. Mostra um equilíbrio total e absoluto, que do 6º colocado ao Grêmio, que abre a zona de rebaixamento, 1, 2, 3 pontos de diferença. É muito, muito, muito equilibrado o Campeonato Brasileiro desse ano. E a partir do momento que você tem um cenário de equilíbrio, tá? A parte de emocional, de entrega, de intensidade de jogo, eu acho que isso conta demais. A gente vê várias notícias, Thiago, e assim, a gente não tem nenhuma confirmação, mas de que o Alonso vai para os Estados Unidos no meio do ano, o Igor Gomes não vai ficar no Atlético, o Dudu não faz mais parte dos planos e não vai completar 12 jogos. Eu acho que isso afeta. Eu acho que a partir do momento que se tem a definição de que esse ou aquele, eles não vão seguir, eu acho que eles não deviam ficar nem no banco de reservas.
Porque ontem o Dudu estava no banco de reservas, o Igor Gomes estava no banco de reservas, o Alonso estava em campo e participando de forma decisiva do lance do gol do Botafogo. Cara, é melhor... não tem a experiência. Claro que não tem, os meninos da base não têm a experiência. A gente vai saber se vai ter a qualidade ou não jogando. Mas é muito melhor você recorrer a um menino da base que vai entrar com vontade, com disposição, com a intensidade que o jogo exige, do que você ficar trabalhando com jogadores que todo mundo tá dizendo que não vão seguir no time. E, aliás, tá? O próprio treinador, né? Porque quando você não aproveita, já encosta, não serve pra... Ô, Alexandre, eu venho batendo nessa tecla desde a entrevista do Barba. A partir do momento que ele deu aquele checkmate, aquele all-in nos jogadores, de que a turma não tá entregando e que tem que ter mudança, ele não fez nada. Agora tá fazendo assim, subentendido. Não, tá aí, mas tudo bem. Ontem, por exemplo, o Atlético desgastado no jogo. Esse Alaminda eu nunca vi. 35, 40 minutos, acabou o gás, né? Acaba o gás mesmo. Ele fez 4 alterações. Ele não mexeu assim, de novo, mais uma vez, ele não mexe nas 5 alterações. Se ele já sabe que não vai ficar, se você leva um cara pro banco, já com essa consciência de que não serve, o Gustavo Scarpa, a Itatiaia trouxe, o Cláudio Rezende, o Henrique André, a matéria que já está definido. Pô, você contamina o ambiente com esses caras, não, Simões? E de última hora saiu, né? Pois uma lesão, mas de última hora. E aí, Thiago, a gente vai e pega o desenho do jogo, tá? Aí você pega o desenho do jogo e acha até que o Atlético, concordo com o Atlético, jogou bem. O goleiro do Botafogo foi o melhor em campo, o Neto, fez belíssimas defesas, inclusive no segundo tempo. Teve uma cabeçada lá do Coelho, que foi quase um milagre o que ele fez. Mas, você falou do Minda. Pô, o Minda saiu. Entrou o Cissé. Se você tem o Dudu no banco, num cenário em que o time adversário tá indo pra cima de você e te dando espaço, se você não usa o Dudu, você está errando. Se você não usa o Dudu no cenário do jogo de ontem, você está errando. Agora, se não usou o Dudu para ele não completar jogo, porque o Dudu não vai ficar no meio do ano, aí você errou 2 vezes. Você errou 2 vezes. Exatamente. Sabe? Então, é uma situação que precisa ser definida. Porque se o treinador do Atlético não usou o Dudu, para que ele foi no banco? Porque não existe explicação para o Dudu não ter entrado no jogo de ontem. Se ele estava no banco de reservas, não existe explicação para o Dudu não ter entrado. Porque o cenário era todo favorável a ter alguém que joga pelo lado, que impõe velocidade. Então, sabe, fica uma situação muito difícil, muito complicada. E o Júnior Alonso, que eu já li 200 notícias de que o Júnior Alonso vai para os Estados Unidos, o Júnior Alonso não vai ficar. O Scarpa, idem. E jogou e participou decisivamente do lance do gol. Aí você junta um zagueiro que não vai ficar com o outro que é ruim, que é o Vitor Hugo, aí acontece o desastre que aconteceu de você tomar um gol de lateral na reta final de uma partida que você produziu o suficiente para vencer, poderia estar vencendo por mais. Aconteceram erros de finalização, aconteceram defesas espetaculares do goleiro do Botafogo. Aí você pega esse conjunto da obra, acontece empates como esse de ontem com o Botafogo na Arena MRV. A gente falou muito sobre a administração desse elenco, da entrevista que, na minha opinião, é desastrosa do Barba, porque... Ele arrebentou com o vestiário, Arrebentou. Né? Não é só com jogadores que, em tese, estariam, assim, aquém. Em termos de entrega, né? Mas tem o grupo como um todo se sentiu atingido, até porque ele não deu nome, né? Então ficou uma coisa meio mal explicada e tal. Mas, Ale, quando a diretoria vai lá, o Paulo Brax deu entrevista dizendo: estamos com o Barba, nós referendamos o que o Barba disse. Quer dizer, veio de cima pra baixo. Alguém tem que tomar uma posição no Atlético. Ou afastar, ou começar esse processo aí de reformulação. Vai esperar chegar a Copa do Mundo até o atleta na zona do rebaixamento? Pra começar a mexer? Eu acho que ele tá dando indício que ele vai tentar administrar, que é o dormindo com o inimigo, né? Que a gente fala. Tem os caras que não estão sendo aproveitados, que vão tentar... Porque tem uma coisa também, né? Precisa ver como que o Atlético vai conseguir negociar esses caras que evidentemente estão em baixa, né? O Júnior Alonso já tá certo. Mas o Scarpa, ele ganha, eu não sou do imposto de renda, mas ganha mais de 1 milhão. Quem vai pagar mais de 1 milhão pro Scarpa nessa situação que ele tá? E outros exemplos, né? A gente falou muito aqui, falou assim, identifica, tenta reverter e no meio do ano você toma as decisões. Ou se não, identifica e afasta do grupo até para dar exemplo. Ele não fez nenhuma dessas duas coisas e está tentando levar. Agora, curioso que o jogo de ontem, né? O jogo de ontem contra o Botafogo tem um montão de gente que já saiu, inclusive, né? Ou alguns que já estão assinados, como é o caso do Barbosa, e outros que sabem que não vão ficar, né? O caso do Alex Telles, é o caso do Danilo, é o caso do Montoio, né? Montoro. São alguns jogadores que
tem certeza que não vão ficar. Mas eu acho que a administração do elenco foi mais habilidosa do que a do Barba, viu, Thiagão?